Pois bem, o Asa foi até o interior da Bahia, Jequié, enfrentar a equipe da Jacuipense. Eu estive ausente desse jogo, não ouvi o jogo, não acompanhei, só à noite já, depois de tudo foi que eu dei uma olhada e vi que o Asa empatou. Depois eu fui buscar algumas situações, enfim, vi que teve um lance de um pênalti, enfim. O Asa empatou, Tony, e lógico que eu fiquei pensativo nesse detalhe que eu disse agora há pouco aqui em meu destaque. Será que foi estratégico a questão de você cair para terceiro para enfrentar o Sergipe? E aí por quê? Você está subestimando o Sergipe, Cardeal? Não, em hipótese alguma. Se tem uma pessoa que não subestima os adversários, sou eu, porque futebol se define dentro do campo. Não é um dia antes e nem fora das quatro linhas. Se define dentro. Então eu não costumo subestimar nenhuma nem outra equipe. Mas eu já ouvi de alguns torcedores hoje, por exemplo, dizerem assim o seguinte, de pessoas até que não são sócios patrimoniais do Asa, dizer ainda bem que foi o Sergipe, a gente tem um retrospecto muito bom, vai ser mais fácil para a gente passar. É o adversário mais difícil para o acesso. Passando do Sergipe, certamente a gente consegue o acesso. E aí eu disse, é muito cedo, não teve nem o primeiro jogo ainda do Sergipe para já estar pensando em acesso, meu irmão. Enfim, são essas coisas que às vezes bate na trave, né? O chamado erro de percurso. Você quer subir para o primeiro andar sem sequer ir pelas escadas, né? Já esticar a perna e já sair em cima na varanda. Pois bem, mas o Asa vai enfrentar esse Sergipe. É um Sergipe que tem o Zé Arthur lá, que jogou aqui no Asa, não foi tão aproveitado no Asa. Não é esse Zé Arthur? Tá lá na equipe do Sergipe. Sergipe tem um grande técnico, que é o Flávio Araújo também, assim como o Asa tem. Eu estava observando, Tony, hoje, assim, é um adversário que dá para o Asa medir forças de uma forma igualitária com ele, e vice-versa. Ainda não tem oficialmente a definição da data, pelo menos de momento que eu tenha conhecimento. Apurei que as datas podem ser 20 ou 21, 28 ou 29, o jogo da volta, ou seja, o jogo aqui é na Piraca 20 ou 21, o da volta 28 ou 29. Né? Acho que até amanhã a CBF deve divulgar essa data de forma oficial. Agora há pouco eu conversava inclusive com o Luciano Sampaio, conversava ao telefone com o Luciano, que é presidente da Federação Alagoana de Futebol em exercício, está assumindo a presidência da Federação Alagoana de Futebol, se já tinha alguma data, se a CBF já tinha pelo menos contactado. E ele disse até agora nada, Cardeal. Então vamos aguardar um pouco mais. A gente sabe que o Asa vai jogar o primeiro jogo aqui. A direção do Asa esperava que o Asa jogasse a segunda partida em casa, né? Então assim, de certa forma, classificou, mas caiu uma posição, foi para terceiro colocado. Tem esse detalhe, o autor do gol foi o Yarley. E aí agora vem, André, aquele grande questionamento, André, Tony, Denis, Jorge Moraes. É muito cedo ainda, é muito precoce para a gente falar sobre isso que eu vou dizer aqui. Mas a gente já percebe que um ou outro torcedor já começa a bater nessa tecla, sabe, Tony? Tipo, e o Asa contra o Sergipe? Vai com 3 ou com 2 zagueiros? Já estou falando isso hoje, né? Mas é muito precoce aí, o cara vai fazer representação, vai treinar, vai trazer mais situações do Sergipe. E aí o que eu ouvi hoje é dizer, não, mas aí contra o Sergipe dá para jogar com 2 zagueiros. Não dá para jogar, entre aspas, eu vi, pasme, recuado dessa forma com 3 zagueiros. E aí você para, né? Você diz, parei, putz, jogar recuado. Com 3 zagueiros não quer dizer que você vai jogar recuado. Você pode ser mais ofensivo até do que um 4-4-2. Depende da postura que você vai colocar em campo, a função de cada um, como você quer taticamente, enfim. Mas é um Asa, Tony, que está classificado. O primeiro passo, o primeiro planejamento foi alcançado, que era classificar e buscar o mata-mata. O Asa chegou nesse mata-mata, no primeiro mata-mata, agora precisa ser eficiente para ir avançando, né? Teoricamente eu vejo o Sergipe um adversário um pouco inferior tecnicamente à equipe do Serra Branca, teoricamente, mas só dentro de campo que tudo vai definir. E eu vi também hoje uma entrevista do Flávio Araújo, e aí ele me chamou a atenção, André, o que ele disse na entrevista dele. Ele disse que o Sergipe vem 3 jogos que não vence, né? 3 jogos sem vencer, 2 derrotas e um empate. Ele disse que a equipe teve condições de sair de campo com a vitória,
criou inúmeras situações, fez o mais difícil, que é criar, e tem criado muito, não tem concluído com precisão, com eficiência, por isso que não está vencendo os jogos, e foi assim contra o Serra Branca, segundo ele. E também diz o seguinte, que apresentou falhas no sistema defensivo, ele diz, o Flávio Araújo diz, nós apresentamos falhas no sistema defensivo, por isso que o Serra Branca pressionou, o nosso goleiro fez inúmeras defesas e nós sofremos o gol muito em função dessas falhas que nós apresentamos, que originou-se o pênalti. E aí fez o gol de Serra Branca já no segundo tempo, nos minutos finais praticamente. E aí ele diz, nós apresentamos muitas falhas defensivamente, sobretudo nesse jogo contra o Serra Branca. A gente vem apresentando, mas nesse jogo foi demais. E ele diz, é praticamente semelhante ao que o nosso futuro adversário apresenta. Que cria chances, cria inúmeras chances, mas o nosso adversário também apresenta muitas falhas defensivas. E nós vamos tentar, assim como eles têm nos estudado, nós vamos aprimorar os nossos estudos esses dias em cima do que eles apresentam de falhas. E uma das falhas é no sistema defensivo, que o Asa apresenta, para tomar os gols. Você vai ver que são praticamente semelhantes as falhas. Nós vamos trabalhar em cima disso. E outras falhas também que apresentam, que eu não posso falar, porque aí eu vou estar entregando de bandeja ao nosso adversário. A gente vai trabalhar em cima disso. Vamos trabalhar para corrigir as nossas e tentar explorar algumas outras falhas que eles apresentam e não conseguiram ainda eliminar essas falhas. Me chamou a atenção esse ponto de vista do Flávio Araújo. Tony. Muito bem, tá aí Eduardo Cardel trazendo as informações da equipe do Asa, do Alvinegro e da Piraquense. André Alves, a gente vai falar de dois momentos. Desse Asa que você viu jogando contra a equipe da Jacuipense, e logo na sequência a gente fala desse jogo, desse grande confronto também, pra gente já entrar discutindo também contra a equipe do Sergipe. Qual Asa que você viu em campo agora contra a equipe da Jacuipense, nesse empate? Tony, foi um time que foi modificado, né? O ataque, por exemplo, nesse 3-5-2 que vem utilizando o técnico Itamar Schurrer, ele colocou o Johan, que é mais de um meia, né? Ele participava muito, inclusive, né, das criações. Era um jogador que, não, obviamente, por não ter essa característica de jogar mais aberto ou ser um jogador de profundidade, ele ajudou muito nas criações do Asa. Foi Johan e Arley no ataque, né? Ele também fez uma mudança no meio de campo, iniciou o jogo contra o Colina, que foi bem, né? Não comprometeu no jogo de ontem o Colina. E o Samuel, daquilo que a gente imaginava que seria pelo menos um tempo para ele jogar, e foi o primeiro tempo, ele iniciou o jogo. Em relação ao rendimento da equipe, foi um jogo, em meu ponto de vista, do Asa bem controlado, né? É claro que, como o Denis também estava né, na transmissão, no segundo jogo, o nível técnico, né, diminuiu muito, mas muito também por uma postura que teve a equipe da Jacuipense de não forçar muito mais o jogo, de não fazer mais pressão no time do Asa. O que me chamou a atenção de forma positiva foi quando o Asa conseguia se aproximar. E aí de Aleph, aproximação de Aleph, do Johan, principalmente do Samuel também. Foi uma equipe que utilizou muito os corredores laterais. O Arthur foi muito bem de novo no jogo. Paulinho também foi muito bem de novo no jogo. Então foi um jogo assim tranquilo para o Asa, né? Teve o gol no início, faz o gol no início e aí controla o jogo muito bem, criou outras situações no primeiro tempo. No segundo tempo teve o pênalti, aí para explicar para o torcedor por que eu falei isso em meu destaque, porque é o que diz a regra. Trazendo para quem obviamente não assistiu e para quem assistiu principalmente, quando a bola sai do lado direito, que é um cruzamento de um jogador da Jacuipense, ainda tem um leve desvio e uma participação do outro atacante, e a bola bate primeiro no corpo do Rony Lobo, e eu ainda tenho dúvida se ela pegou no braço. Mas se mesmo assim ela pegando no braço, a regra diz que, mesmo que a bola pegue no braço do defensor, ela antes pegando no corpo, não é considerado pênalti. Então, nessa questão, o Asa foi prejudicado, mas foi um jogo tranquilo, um jogo bem controlado, bem administrado, né, de uma equipe que sofreu pouco. Se não me engano, o time do Jacuipense teve 3, 4 finalizações, uma que o Rafael Mariano foi muito bem no início do jogo, mas diferente do que se imaginava do time da Jacuipense de ser um time mais agressivo, quem controlou na verdade o jogo foi o Asa, com muita aproximação, um jogo interessante e apoiado,
E dentro do que trouxe, inclusive, o Cardeal agora há pouco, se vai ser com 2 zagueiros, linha de 4, ou vai ser 3 zagueiros, eu acredito que o técnico Itamar não vai mudar. É uma equipe que, com essa formação agora, com esse esquema, já começa a ter alguns movimentos coordenados diferentes. É claro que precisa ajustar alguns pontos, né? O Asa ainda é uma equipe que, se enfrenta um time que faz um jogo entre linha, ainda tem um pouco de dificuldade, porque o Asa faz a linha de 5, natural porque já tem os 3 zagueiros, e ainda existem alguns espaços entre esses setores, tanto a última linha defensiva quanto a segunda linha do meio de campo. Mas foi um jogo, a meu ponto de vista, tranquilo do Asa, bem administrado, bem controlado no segundo tempo, até porque, como eu disse, a postura da Jacuipense, e aí chegou um momento que para o Asa também era algo que não precisava forçar tanto no segundo tempo, porque também já estava classificado, a Jacuipense praticamente entre aspas, né? Disse assim, ó, pode ficar aí com a bola, eu vou defender aqui bem, já estou me classificando mesmo, a gente vai para a segunda fase, todo mundo junto, mas em relação ao rendimento do Asa, para mim foi um rendimento legal, mas tem que ajustar, claro, e sempre tem que ajustar alguns pontos para o mata-mata, porque agora vai enfrentar um Sergipe, que aí para o torcedor, é claro que a gente fala, tira onda sobre os últimos jogos do Asa, inclusive contra o Sergipe, o Asa não perde para o Sergipe desde 2023, mas não coloquem na cabeça que é o Sergipe do ano passado, ou que é o Sergipe de anos atrás. É natural que teve uma evolução, como o Cardeal trouxe agora. Mas sobre o jogo de ontem, um jogo tranquilo, onde o Asa não conseguiu sofrer e jogou bem, pelo menos, e principalmente no primeiro tempo, porque controlou o jogo com a posse de bola. Muito bem, Jorge Souto Moraes está junto com a gente aqui também para a gente comentar e falar sobre a equipe do Asa, do Alvinegro, Arapiraquense. Jorge Moraes, que empatou ontem, fora de casa, vai enfrentar agora a equipe do Sergipe, né? No mata-mata. Sobre o jogo, eu não vou falar porque não assisti. Nem assisti no domingo e nem assisti hoje. Não tive como assistir pelo menos os melhores momentos. Então não vou falar do jogo, até porque o André comentou e já falou muito bem com relação ao que foi essa partida de 1-1 entre Asa e Jacuipense e Asa. Agora, eu posso dizer que o Asa, que passou praticamente 9 rodadas e chegou na 10ª em segundo lugar. E chegou até a brigar em alguns momentos pela primeira colocação. Não me lembro que o Asa tenha chegado à 3ª colocação desse grupo na primeira fase. E na última rodada, aí empata, Juazeirense vence o CSE por 1-0, e o Asa cai para 3º lugar. Se fosse o segundo, ia jogar a primeira partida contra o Serra Branca lá na Paraíba, e o jogo da volta, o último, do mata-mata no Estádio Municipal em Arapiraca. Como é 3º colocado, vai enfrentar primeiro o Sergipe em Arapiraca, aí é aquele jogo que você tem que garantir a vantagem do jogo. Se você fizer um grande jogo, tiver um grande resultado, uma vitória, por exemplo, 2-0, 3-1, é uma grande vantagem. Agora, se você tiver 1-0, 1-1, 2-2, acabou a situação de ter uma vantagem no jogo da volta, que é em Aracaju. Mas isso não significa dizer que, se acontecer assim, aí já está tudo acabado, já está tudo encerrado, que não vai passar de mata-mata. Não é nada disso que eu estou dizendo. Estou falando de grau de dificuldade. Não estou falando se vai passar ou se não vai passar. Estou falando de grau de dificuldade quando você tem algumas situações e um ou outro placar que pode ajudar ou pode não ajudar. Mas isso é decidido dentro de campo. A informação que eu tenho, eu recebi agora no final da tarde, de uma pessoa que tem muito contato junto à CBF. E o jogo primeiro em Arapiraca vai ser sábado às 17 horas. E o jogo da volta vai ser no domingo às 16 horas em Aracaju. Então seria 20 em Arapiraca, 17 horas, e às 16 horas do dia 28, no domingo lá em Aracaju. Se isso vai acontecer, não estou garantindo,
Eu estou dizendo que recebi essa informação que ainda oficialmente não foi passada pela CBF, Tony. Muito bem, perfeito, Jorge Moraes. Agora, Denis, próximo adversário da equipe do Alvinegro é a equipe do Sergipe. Nem o Asa e nem o Sergipe venceram nos últimos 3 jogos. Se a gente observar, a equipe do Alvinegro nos últimos 3 jogos empatou todos os jogos. Empatou com o CSA, empatou com o CSE e empatou com a Jacuipense. Já a equipe do Sergipe foram 2 derrotas e um empate ontem diante da equipe do Serra Branca. Ponto. A partir de agora é mata-mata. É outra situação, começa outro campeonato, hein, Denis? Ô, Tony, o André já comentou muito bem do que foi o jogo de ontem, mas eu vou ser sincero, eu já transmiti muitos jogos ruins. Mas o de ontem foi uma desgraça. Que jogo ruim, velho, emoção. Rapaz. Foi, André, No foi. segundo tempo foi. Não, no segundo tempo, primeiro tempo também. Teve o gol do Asa lá. Eu entendo quando você fala bem, eu não tô contradizendo o que você tá dizendo, não. Que eu entendi muito bem para o torcedor entender. Eu tô falando em termos de emoção. Mas que joguinho, meu irmão, daqueles que eu vou te contar, viu, de acabar com a paciência do narrador. Quando o Asa fez o gol no início do jogo, eu digo, eita, agora vai. E vai pra onde, homem? Cada chute da Jacuipense era fora do estádio. Foi lá na feira do Feiraguai, como é que chama? Feiraguai. Cada chute que eu vou te contar, viu? Aí começa o segundo tempo, tem um golzinho da Jacuipense, eu digo, agora vai. Piorou, meu irmão, a situação. Ali que ficou banho-maria. Segundo tempo, mequetrefe que eu vou te contar. Agora, Tony, falando agora do jogo do Asa com o Sergipe, é outro campeonato, Tony. Pra mim não tem favorito, né? Pra mim não tem favorito. Eu tava olhando aqui o Pouso Alegre 2022. Quem era o Pouso Alegre 2022? Né? Ninguém conhecia. Tinha o Iago Dias lá, tava jogando por lá. Eu olhei, o goleiro era o Rafael Mariano, na época, né? Tinha o Edson Marden também, que passou pelo CRB. Mas quando você olha os jogadores lá, quem era o Pouso Alegre naquela ocasião? O Sergipe, tudo bem, tá aqui pertinho, a gente conhece, né? Mas assim, é outro jogo, cara, é outro campeonato, é de história. Esses resultados aí, esses 3 últimos resultados do Asa, os 3 últimos resultados do Sergipe, não vai entrar em campo não, pô. Acabou. A obrigação era se classificar. Se classificou, ok, ficou em terceiro, pronto. Agora é outro campeonato, é outra história. E aí pronto, é enfrentar o Sergipe. Pra mim não se tem favorito. Pra mim não tem favorito. Acredito que o primeiro jogo, dependendo do que o Asa fizer de resultado aqui, é que vai condicionar para o segundo jogo, né? Mas é aquilo que o Moraes falou. Se um jogo terminar empatado aqui, não dá pra garantir nada. Não dá pra garantir nada. Então o Asa vai ter que aproveitar o fator casa nesse primeiro jogo, construir o resultado aqui. Mas repito, pra mim não tem favorito. Agora cada jogo é um leão por partida que o Asa vai matar esse leão. E aí pronto, é levar e ver o que é que vai acontecer. Porque o mesmo objetivo do Asa, que é passar de fase, é o mesmo objetivo do Sergipe. É o mesmo objetivo do Sergipe. Quem é que tá treinando lá? É o Flávio Araújo, né? Flávio Araújo. Pronto, que é um treinador muito experiente também, né? Que é um treinador muito experiente também, que está lá no Sergipe, que é conhecedor da competição. Também o Asa tem o seu, né? Que é o Itamachule. Então vai ser um confronto interessantíssimo, mas repito, na minha opinião, para mim, não se tem favorito. Acredito que o Asa tem que trabalhar... Agora, claro, esse Asa que a gente viu com a Jacuipense, não vai ser esse mesmo Asa aí. Provavelmente o Alex Bruno já vai estar bem. Volta. Já volta, né? Samuel vai estar por lá. O né? zagueiro também, né? Agora eu vou te contar, viu? Que zagueiro? O Jackson também vai estar disponível. Agora eu vou lhe contar. Uma coisa que a gente tá conversando com o André na transmissão. Como o Christian Lucas faz falta, viu? Nesse time do Asa, viu, velho? Faz muita falta o Christian Lucas, principalmente com essa saída de bola. O time não consegue ter uma saída de bola com qualidade com o Rony Lobo, com o Danilo Mendes. Não é... Os caras não são culpados. São as características deles. Mas aí também o Christian Lucas vai fazer o quê? É a consequência do erro, né? Teve a consequência do erro. Tá pagando pelo que fez, cara. Tá pagando pelo que fez. Mas que faz uma falta o Christian Lucas nesse time do Asa, ele não faz. Não só né? Ele, como principalmente o Asa. Entendeu, Denis? Pois não. Entendi, mano. Pode ir. Não só ele, mas principalmente o Asa, que tá no prejuízo. Olha, Asa e Sergipe, pelos últimos 3 confrontos de 2024 para cá, foram 3 vitórias da equipe do Asa e 1 empate. Pela Série D de 2024, o Asa venceu 2-0 no Coraci da Mata Fonseca, a equipe do Sergipe, e 3-2 lá em Aracaju. Em 2025, o Asa venceu
em Aracaju 2-1 e empatou no Coraci da Mata Fonseca. No total aqui, a gente tá vendo aqui os confrontos, foram 18 jogos, 7 vitórias da equipe do Asa, 7 vitórias do Sergipe e 4 empates. Nos últimos 10 jogos, o Asa venceu 5, foram 5 vitórias, 3 vitórias do Sergipe e 2 empates apenas. Pois não, Danis?